De novo, Zé. Amém? Comunidade cristã, saudade de Deus. Amém? O tema desta noite é obediência. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Em outra tradução diz assim: o que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como o pecado a idolatria, como o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Amém? Irmãos, amém? Obediência. Quem aqui é desobediente? Quem aqui já levou uma surra do pai ou da mãe porque foi desobediente? Quem aqui já desobedeceu uma ordem e sofreu consequências? Né? A Bíblia nos revela que o profeta Samuel, ele tinha 3 cargos em Israel e para o mundo. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. Amém? O profeta Samuel, ele retinha 3 ofícios na nação de Israel. E como profeta, ele ensinou para o mundo todo que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas Israel, os israelitas tão acostumados com o sacrifício, que eles achavam que a salvação, eles achavam que a vida, eles achavam que a prosperidade, eles achavam que tudo dependia do sacrificar. E o que é que acontecia? Saul não vivia diferente disso. E eles estavam caminhando na contramão de Deus. Saul, ele recebeu uma ordem de Deus para exterminar os inimigos do povo santo. Ele recebeu uma ordem para matar os inimigos, os soldados, para exterminar os animais. Não era para escapar ninguém. Amém? E quando Samuel chegou naquele lugar, de longe ele ouviu o mugido das vacas, de longe ele ouviu o berro das ovelhas, de longe ele ouviu e viu o rei inimigo poupado da morte. E Samuel chegou para Saul e disse: Saul, qual foi a ordem que Deus nos deu? Não é para matar os animais? Aí Saul, sempre o desobediente, ele tem uma desculpa. Amém? Toque a pessoa do seu lado e diga assim: sempre o desobediente, tem uma desculpa. Ele é cheio de subterfúgio, cheio de desculpa. Mas eu e você, nós temos
temos que falar a verdade. O desobediente, ele nunca fala a verdade. Ele sempre vai ter algo para encobrir a sua desobediência. E o que é que aconteceu? Ele disse: não, é porque eu escolhi os melhores animais, os mais bonitos, e eles, para me sacrificar para Deus. E por que o rei ainda está vivo? Por que os nossos inimigos, os príncipes, ainda estão vivos? Não, é porque ele sempre tem uma desculpa. E qual a resposta de Samuel para a desobediência do rei Saul? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E ele acrescenta e diz assim: é melhor obedecer a Deus do que sacrificar as ovelhas, os melhores animais. E ele vai e diz assim: olha, a revolta, a desobediência é revolta contra o Senhor. E essa revolta é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como o pecado de idolatria, como o Senhor o rejeitou. Irmãos, a desobediência, ela gera a rejeição de Deus em nossa direção. Pergunte para a pessoa que está do seu lado e diga: você quer ser rejeitado por Deus? Você quer ser rejeitado? Você quer ser rejeitado? Pergunte: você quer ser rejeitado por Deus? Você quer ser rejeitado por Deus? Você quer ser rejeitado por Deus? Alguém quer ser rejeitado por Deus? Não. Ninguém quer. Ninguém, irmão César. Ninguém, irmão Joaquim. Ninguém. Quem tem juízo não quer, Mas quem não tem juízo já rejeitou há muito tempo, como o rei Saul. Mas aí o profeta Samuel, ele pergunta, e ele pergunta isso a Saul, e ele faz as seguintes comparações. Olha, Saul, desobediência é uma revolta contra o Senhor. O desobediente é quando a pessoa não quer obedecer a Deus, é como se ela estivesse revoltada contra Deus. Revoltada. Aí a gente pergunta: vixe, então eu desobedeci aquilo, eu desobedeci aquilo outro de Deus, então eu estava revoltado contra Deus? Você estava revoltado. É o que a Bíblia fala. Sem aumentar e sem diminuir, é o que a Bíblia fala. Você quer viver revoltado contra Deus? Desobedeça. Amém? Então, irmãos, o que o texto nos mostra mais? E Samuel, ele acrescenta e diz que isso é tão grave quanto a feitiçaria. O que é feitiçaria? Macumbaria, coisas ocultas das trevas. Amém? Todo mundo está entendendo? São mandingas, são feitiçarias. E a desobediência, ela é tão grave como a feitiçaria. É uma pessoa que vive revoltada contra Deus. É como uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa altamente desobediente. Amém? Todo mundo está entendendo? Irmãos, e o profeta Samuel, ele continua, e ele diz que se uma pessoa ela for desobediente, ela está revoltada contra Deus. Isso é tão grave como o pecado de feitiçaria, e desta forma a pessoa vai conseguir ser rejeitada por Deus. E ninguém quer ser rejeitado por Deus. Ninguém em sã juízo quer ser rejeitado por Deus. Porque ser rejeitado por Deus é a melhor forma da pessoa ir para o inferno. Ser rejeitada por Deus é a melhor forma da pessoa sofrer
sofrer as consequências de uma vida terrível, uma vida de desgraça, uma vida de sofrimento. Ser rejeitada por Deus é rejeitar a provisão de Deus. Ser rejeitada por Deus é rejeitar a proteção de Deus, rejeitar os anjos de Deus em nossa vida. Tem muito irmãozinho que a gente diz assim: irmão, vai por aqui. Aí tá certo, pastor, eu vou. Quando a gente dá fé, o irmão está lá do outro lado. Ele é obediente? Na sua frente, ele até concorda com você, mas ele só faz o que quer. Quando Jesus chegou na beira do rio, do lado, ele olhou para os apóstolos e disse: pegaram alguma coisa? Aí Pedro disse: não, pegamos nada, a noite todinha não pegamos nada, está ruim demais hoje. Pois lance a rede do lado direito. Aí Pedro disse o quê? Debaixo da tua palavra lançaremos a rede. Lançaram a rede e tiveram que chamar outro barco para juntar um montante de peixe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, porque essa palavra significa vida ou morte para a igreja. Amém? Vida ou morte. Vida ou morte. O desobediente, ele de maneira nenhuma alcançará a salvação, mas o obediente alcançará a graça. O obediente alcançará a misericórdia e vai reinar com Cristo na terra e vai herdar a salvação. Irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Você pode abrir lá, amém? Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia nessa passagem. Onde é a crônica? É perdão. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Diz o seguinte: É qual? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Amém? Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Glória a Deus. Em outra tradução diz, na NTDH diz o seguinte: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, nos profetas de quem? De Deus, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, os profetas são de quem? De Deus. Os profetas não são da igreja, os profetas não são do fulano e nem do ciclano e nem de tal nação. Os profetas são do Senhor. Amém? Então, irmãos, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele é obediente, ele tem tudo para ser um vencedor. Eu já falei no dia que Deus mandou eu ficar calado lá em juízo, né? Eu fiquei calado, o advogado ficou olhando para mim, dizendo que eu era doido, né? Balançou a cabeça, quem vai se lascar é tu mesmo, que ele queria que eu falasse um bocado de coisa lá, e eu disse: não, mas Deus mandou eu ficar calado, não estou ficando doido não.
É melhor obedecer do que sacrificar. E eu fiquei calado, em 10 minutos me deram vitória, eu saí lá vitorioso. O advogado disse, rapaz, foi do jeito que tu falou. Tu não disse nada, ficou calado e tu venceu. Eu, irmão, não foi eu não, foi Jesus. Ele me deu uma ordem, eu obedeci. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu morei lá no Papicu com a Alessandra, o Ezequiel era bem pequenininho lá. E eu tentei salvar um irmão. Lá ele vendia droga, o nome dele era Romário. E eu consegui tirar ele das drogas, consegui tirar ele do tráfico. E ele ia com a gente para a igreja, né, meu irmão? A gente levava ele para a igreja, ele ia orar comigo no monte. Ele começou a andar comigo. E um dia o Romário, ele nasceu no meio do tráfico, ele nasceu no meio da prostituição. Ele não entendia nada das coisas de Deus. Eu comecei a ensinar ele. E um dia, irmão Joaquim, sabe o que foi que aconteceu? A gente estava construindo um shopping Rio Mato. O shopping estava sendo levantado. E eu, irmão, tu tem que trabalhar aí, irmão. Tu vai trabalhar aí. Ele, como? Vai lá, pergunta o que eles querem. Aí ele perguntou, a gente fez um currículo. Ele levou e a empresa aceitou ele. E no dia que ele chegou, né, feliz da vida, irmão, tá aqui, ó. Eu tenho que levar esses documentos tudinho. E eu vim te pedir dinheiro aqui, para tu me arranjar o dinheiro para a gente comprar, né? Para a gente tirar as xerox, tirar esses documentos. Eu estava sem dinheiro, irmãos. Estava sendo muito estranho. E irmão Valdelice, sabe o que foi que aconteceu, irmão Vitória? Ele olhando para mim assim, agora, o bichinho ficou triste. Eu olhei para ele e disse assim, irmão, tu crê? Eu creio no Senhor. Pois é. Pois tu crê que o Senhor vai pagar essas cheques, esses documentos, tudo para ti? Creio. Pois tu vai aqui, onde é que tem? Lá na cidade 2000. Pois tu vai andando aqui, tu vai lá para essa xerox, tu vai tirar as tuas cópias dos teus documentos. E tu vai andando, vão te chamar no meio do caminho, para desviar a tua atenção. E tu faz só assim, e passa direto. Não vai dar ouvidos a ninguém, tu vai. E tu vai lá e diz, olha, eu vim tirar essas xerox que eu vou trabalhar, arranjar um emprego. Mas eu não tenho dinheiro. Tu crê nisso, irmão? Ele, eu creio, irmão. Pois tu vai, faz isso. Irmãos, o Romário saiu no meio da favela. Saiu andando. Rapaz, ele disse para mim, quando ele voltou, ele disse que umas 10 pessoas chamaram ele, chamaram até para beber. Vem cá, não sei o quê. E ele, não posso ir não. E ele saiu andando e dizendo, bem que o irmão falou, bem que o irmão falou. E ele saiu andando. Saiu andando. Eram uns 10 quarteirões. E ele, quando ele disse que chegou na xerox, lá onde ele ia tirar os documentos, era muito documento. E ele disse, olha, eu arranjei esse emprego, tenho que tirar essas cópias, todas essas cópias. Eu me empreguei na construção desse shopping. Mas eu não tenho dinheiro. E o rapaz pegou os documentos dele, ele disse que não entendeu nada. O rapaz começou a tirar as xerox. Começou a tirar as xerox. Começou a tirar os documentos, tira a cópia, tira a cópia, tira a cópia. Entregou, está aqui, meu filho. Eu acho que o senhor não me ouviu falar, não. Eu disse para o senhor que eu não tinha dinheiro. Aí ele ouviu, pode levar, meu filho, Deus te abençoe. E ele, quando ele pegou os documentos, ele disse que ficou olhando. E ele disse que ficou tão feliz, que ele não voltou andando, ele voltou correndo. Quando ele chegou lá em casa, ele veio me contar a história. Irmão Alisson, aconteceu do jeito que tu falou, eu cheguei lá e falou assim. Quando ele disse para mim, até eu fiquei em pasmo. Eu fiquei olhando assim para ele falar a história, eu olhei para o céu e disse assim, Deus, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o nosso ministério é profético. Deus já tinha me mostrado, mas parece que a gente, né, se esquece, parece que a gente dorme no ponto, parece que a gente não entende o poder que Deus nos conferiu, a autoridade que Deus nos deu no mundo espiritual. Parece que a gente se esquece, mas Deus vai nos trazer a lembrança nesta noite, amém? Para que nós possamos
viver uma vida de poder. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você vai viver Você vai viver uma vida uma vida de poder. de poder. De poder. Vai viver uma vida De poder. poder. Amém? Glória a Deus. Viver uma vida de poder. Em outro momento, eu era líder de pequeno grupo, líder de célula, líder de GC, tem vários nomes, né? Mas é um pequeno grupo. Lá da Oeste, na casa do irmão Romildo, que foi para a glória na pandemia. E eu era líder deles. Quando eu cheguei lá uma noite, era na quarta-feira, né, meu amor? Que tinha o PG, lá no Romildo. Ou era quarta, era quinta. E quando eu cheguei lá, estava todo mundo triste, um olhando para o outro. E eu fiquei olhando assim, o clima está diferente, todo mundo triste. Eu falo, não tem que estar acontecendo alguma coisa. E sabe qual foi a palavra que eu levei para aquela noite? 2 Crônicas, capítulo 20. A vitória de Josafá, né, com o povo de Deus. E nessa palavra, Josafá, ele foi ameaçado por um exército muito superior. E o que foi que aconteceu? Josafá, ele pegou aquela ameaça e apresentou diante de Deus. E ele disse, Deus, nós somos ameaçados. E ele recebeu um comando profético. E qual foi o comando que ele recebeu, Josafá, o rei de Israel? O comando era levantar todos os levitas, todos os músicos daquela nação, e que o povo fosse cantando atrás para aquela guerra. Você já foi para uma guerra com um violão na mão? Olha o César com o violão, tocando violão. Aí o Matias atrás tocando tamborim, sei lá, o Ezequiel do bumbo, outros na flauta, e os inimigos todos lá com escudo, lança e espada para nos matar, né? Deus mandou o povo fazer isso. E eu preguei isso naquela noite, naquele pequeno grupo. E depois de eu pregar, de eu falar sobre isso, que Deus, aquela música, aquela adoração, irmã Shirley, aquela adoração fez os inimigos matarem uns aos outros. Quando eles ouviram aquela música, eles ficaram tão perturbados que eles puxaram a espada e começaram a matar os seus próprios companheiros. Foi essa palavra que eu dei. E o povo de Deus venceu, adorando. O povo de Deus venceu, louvando. O povo de Deus venceu, obedecendo. Amém? E sabe o que foi que aconteceu? Aí eu terminei de dar essa palavra, nós demos as mãos e fomos orar. E a gente começou a orar. E no meio da oração, aqui é um andar superior, eu não vou pular aqui porque vai, né, perturbar os outros lá fora. Mas era como se você estivesse na laje de baixo e alguma coisa batesse em cima muito forte, você ouviu. Bum. Fez. Bum. Pulei de leve. Aí o que é que acontece? A gente ouvia essas horas, mas a gente estava de olhos fechados, orando e adorando. Eu fiz assim, eu abri o olho, pensei que o irmão tinha caído no chão. Sentindo, mas eu não vi ninguém. Aí eu fechei o olho e continuei orando, né? Eu pensei que alguém tinha pulado. E quando terminou a oração, eu perguntei, quem é que pulou aqui? Aos irmãos, ninguém pulou. Ninguém pulou. Mas houve uma zoada aqui, bateu muito forte aqui no meio. Aí todo mundo ouviu essa zoada. A gente ouviu. E todo mundo abriu o olho e a gente não viu nada. E eu, então pronto, então vamos merendar e tudo. Eu, São Vicente, vou levar você para casa, viu? Vou lhe dar carona. Ele olhou para mim, pasmo. O Emanuel olhou, os outros irmãos olharam. Tu não está sabendo não? Sabendo de quê? Eu era o líder deles e ninguém me disse nada. Mas aí foi projeto de Deus. Eu não sabia de nada. E sabe o que foi que aconteceu? Eles disseram, não, aconteceu um problema. Na casa do irmão Vicente. Ele tinha uma irmã mais velha, uma filha mais velha que morava fora. E ela era envolvida com facção.
E ela foi visitar ele no domingo. Quando ela chegou lá, a facção rival ficou sabendo que ela entrou numa casa e foram bater lá em frente. Eles armados de revólver e ficaram mandando o seu Vicente botar ela para fora. Bota essa mulher para fora, que ela é nossa inimiga, vamos matar ela. Como é que o seu Vicente ia botar a filha para fora para morrer? E eles ainda deram tiros no portão. Pá, eles correram para dentro, chamaram a polícia. Chegou um bocado de viatura, eles fecharam os portões da casa e foram nas viaturas e dormiram na casa dos filhos. E já fazia uns 3 a 5 dias que eles estavam fora de casa. Aí eu entendi o que Deus quis fazer naquela noite. Eu olhei assim e disse assim: eita, por isso que Deus nos deu essa palavra. Nós adoramos a Deus. Nós vamos vencer essa batalha adorando, cantando para Jesus. E eles olharam assim para mim, para ficar com medo, né? Porque eles sabiam que, né? Que tem, irmãos, a pessoa para servir a Deus, para estar na liderança, Deus não chama covarde não. Ele só chama doido. O apóstolo Paulo diz isso. Se você for racionalzinho demais, se você for frouxo, Deus vai lhe tirar da jogada. Nem salvação você vai alcançar. E eu olhei para eles e disse: agora que eu estou entendendo, vocês estão entendendo o que aconteceu nessa noite aqui? E ficou todo mundo olhando para mim com os olhos arregalados. Aquela zoada, aquela pessoa batendo aqui no chão foi um anjo que desceu no meio da gente. Um anjo de guerra. Um anjo de guerra está aqui com a gente. Seu Vicente, podem fazer a refeição, se alimentarem, e depois entra no carro que eu vou deixar vocês em casa, que o anjo está com a gente aqui. Aí o irmão olharam para a gente assim, teve gente que balançou a cabeça, teve gente que olhou assim: esse é doido. Teve gente que ficou olhando assim. Olha a responsabilidade do profeta. Olha a responsabilidade. Se eu chegasse lá e a gente fosse fuzilado, na hora que tivesse abrindo a porta, eu pensei: a culpa é da igreja, a culpa é daquele líder responsável. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Mas eu não fui chamado para viver de aparência, eu não fui chamado para ser desobediente, eu fui chamado para ser obediente. Nós fomos chamados para ser guerreiros, nós fomos chamados para sermos verdadeiros soldados de Deus. Diga: você é um soldado de Deus. Você é um soldado de Deus. Diga com autoridade: você é um soldado de Deus. Eu disse: vamos, São Vicente, pega as meninas, pega todo mundo, entra dentro do carro, eu vou deixar vocês. Meu irmão, ficou todo mundo triste. Ficou todo mundo, mas eles me obedeceram. O seu Vicente, a dona Lúcia, o Vicentinho, o filho, as meninas, me obedeceram. A Bíblia diz o quê? Samuel disse o quê? Ou melhor, Josafá disse o quê nesse texto? Obedecer a Deus, o Senhor, estarão seguros. Obedecer aos vossos profetas também, e prosperareis. E outra tradução diz o quê? Obedecei aos vossos profetas e tudo lhe dará certo. E o que vocês fizerem dará certo. Amém? Eles entraram no carro, tinha aquele Fitzinho quadrado, que eu amava aquele carrinho, com a escada em cima, que eu trabalhava com internet. A gente foi, encostamos na porta, eles abriram o portão, não tenho medo não. Entramos, me deu uma águazinha, um suco, faça um suco aí pra gente. Fiz igual Elias, faça aí uma merenda pra gente aí. Aí fiz um bocado de hora lá e tal. Depois eu peguei, tá, Deus abençoe, não tenho medo. O anjo do Senhor está acampado aqui. E fui-me embora. E olha só, de maneira nenhuma eu fiquei: ei pessoal, vamos ver se tem. Eu não cheguei assim não, eu cheguei com cara de guerra. Como é que faz cara de guerra? Cheguei lá, ó. Minha cara, eu já sou feio. E fazendo careta, aí é que o negócio ficou feio mesmo. Cheguei lá: bora, desce pro carro, vamos, abre o portão aí. Era desse jeito. O anjo do Senhor está aqui com a gente, todo invocado, todo metido a valentão. Mas por quê? Eu estava com o papai, ele estava segurando na minha mão, e eu não estava com medo não, amém?
E você tem que ser contagiado, tem que ser contagiada com esse espírito. Amém? Não seja um covarde não, seja um soldado de Deus. Aí eles entraram e tudo, aí eu fui embora. No outro dia, a dona Lúcia ligou para mim. Aí disse: irmão Aristo, sabe o que foi que aconteceu? No outro dia eu fui comprar um pão na padaria. Quando eu cheguei na padaria, eu fui abordado por um dos meliantes. E ele chegou para mim e ela levou, foi um susto. Aí ele disse assim: olha, eu queria dizer uma coisa para a senhora. O cara disse, né? E ela: diga, meu filho, eu queria dizer para a senhora que a gente não tem nada contra vocês, era só contra aquela moça, e que vocês podem ficar em paz aí, que ninguém vai tocar em vocês não. Aí ela olhou para ele e disse assim: meu filho, eu estou orando por vocês direto. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe aqueles outros rapazes que atiraram no meu portão, estou orando por vocês. E ele disse assim: não se preocupe mais não, que não vai acontecer, nunca mais vai acontecer essas coisas com vocês. Vocês estão entendendo? Quem é que estava com eles? Um anjo do Senhor reverteu a história. Aí às vezes os irmãos são tão desobedientes, eles pensam que tem muita gente por aí que diz assim: por exemplo, o pessoal calvinista da predestinação, eles dizem que o ministério profético morreu lá em João Batista, não tem mais negócio de ministério profético não. Coitado. A pessoa ser um crente e viver uma vida de medo, uma vida como um homem natural, não ter poder do Espírito Santo na vida dela. Irmãos, o ministério profético continuou. Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O apóstolo Pedro passava e curava o povo com a sombra. Há relatos e relatos de profecias que se cumprem. Eu mesmo, no meu livro, tenho centenas de profecias. Está lá na Amazon. Quando você quiser ler, vá lá. Né? A misericórdia do Senhor e a terceira trombeta do Apocalipse. Esse ministério Soldado de Deus é um ministério profético. Mas o crente desobediente, ele não vai ver o poder de Deus na vida dele. Ele não vai ver o milagre acontecer. Ele não vai ver, infelizmente. Amém? Irmãos, hoje de tarde, eu me recolhi no quarto, fechei a porta e passei a tarde orando e conversando com Deus. E nessa tarde Deus me revelou algumas coisas que estão acontecendo na minha família e na igreja. Na hora que eu estava conversando com Deus, dizendo: Deus, me deu uma palavra para me pregar hoje. Senhor, o que está acontecendo na minha casa, na minha família, na igreja, me mostra, fala comigo. E teve um momento que eu adormeci. Quando eu adormeci, eu vi, irmãos, Deus me mostrou um porta-retrato quebrado, com uma foto de família no meio de umas ruínas, como se tivesse tido uma guerra naquela cidade. Eu olhei e eu vi aquele retrato de família quebrado. E eu abri os olhos, eu sei o que é que o Senhor quer me mostrar com isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa família? Eu comecei a orar para aquela família e comecei a repreender em nome de Jesus. Aí eu fechei os olhos de novo e Deus me mostrou um buquê de casamento jogado no meio daqueles escombros. E eu abri os olhos e eu disse: meu Deus, um casamento. E eu comecei a entrar em oração de guerra, porque o mundo espiritual está em guerra contra a igreja. O mundo espiritual está querendo destruir famílias. No mundo espiritual, irmão X, está querendo destruir casamentos, está querendo destruir, tirar a alegria, a felicidade do povo de Deus. Aí eu pergunto:
Há felicidade no meio de uma guerra? Em Israel, quando as sirenes tocam, as pessoas ficam aterrorizadas. Todo mundo procurando um lugar para que elas possam se abrigar. Não é assim que acontece? Então não existe paz. Não existe. A alegria se foi. E Deus está me mostrando que isso está acontecendo. E eu comecei a orar, eu comecei a repreender, eu comecei a buscar a Deus. Senhor, o que está acontecendo? Feitiçaria, macumbaria, muita coisa está sendo feita para destruir a minha vida, a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, o inferno quer lhe destruir, quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família. Mas você e eu, nós vamos lutar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos lutar. Satanás não vai conseguir nos destruir, não. Vai não. Números, capítulo 23, diz o seguinte. Números 23. Números 23 diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Em outra tradução diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Amém? É a mesma coisa aqui. Amados, contra a casa de Israel não vale adivinhação, não vale encantamento, não vale macumbaria, não pega feitiçaria, não pega bruxaria, não pega, porque eu e você estamos debaixo da proteção de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga, eu não aceito nenhuma feitiçaria, macumbaria contra a minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inferno não vai prevalecer contra a nossa família. O inferno não vai destruir os nossos sonhos. O inferno não vai destruir a história da nossa família. Se você é obediente, fique de pé. Vamos orar e vamos combater este mal, em nome de Jesus. Faça assim, com a mão fechada para o alto. A Bíblia diz que os nossos inimigos ficam situados nas regiões celestiais. Lá se encontram principados, potestades e hostes malignas. E você vai declarar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vocês não têm autoridade contra a minha família, contra o meu trabalho, contra os meus negócios, contra a minha saúde. Diga, você não tem autoridade contra a minha saúde, contra a minha família, contra os meus negócios, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Irmãos, leve o reino de Deus a sério. Quando a gente fizer uma campanha, quando a gente fizer um projeto, quando a gente fizer alguma coisa, a Bíblia diz o quê? Que tudo o que nós combinarmos, tudo o que nós acertarmos aqui a respeito de qualquer coisa, tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos autoridade no mundo espiritual, amém? Amém. Então, irmãos, viva verdadeiramente o poder de Deus na sua vida, amém? Então, na semana, pregue o Evangelho, convide pessoas para a casa do Senhor, não perca a oportunidade, amém? Em nome de Jesus.
Nós